faz-se necessário a gente sempre organizar, né? A gente não organiza a nossa casa quando os filhos jogam as roupas no chão. A mãe, com todo amor e carinho, chega para o filho assim: filho querido, tira isso daqui, guarda, porque a nossa casa não pode ficar bagunçada. Não é assim que as coisas acontecem? É assim na casa de vocês? Lá em casa é assim que acontece. Então, um vídeo desse do Alan é para a gente aprender a organizar, porque qualquer coisa que está saindo desta trilha acaba atrapalhando o pessoal da nova geração, a gente aqui, o pessoal do flanelinha, enfim. Vamos tirar com calma a roupa do piso da nossa quarto, né? Salmos hoje é o último domingo que a gente vai estudar dessa série. Neste começo de ano, porque todo ano a gente começa estudando Salmos, esse começo de ano a gente também estudou Salmos, mas de um prisma, de um novo começo, ou seja, vamos olhar para os Salmos e o que significa a salvação de fato, quais são as marcas da salvação na nossa vida, que caracterizam esse novo começo dessa caminhada com Deus. E hoje a gente está estudando o Salmo 119, como disse semana passada, é o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo, 176 capítulos, divididos em 22 blocos, e cada bloco com 8 linhas, e cada bloco com 8 linhas ele recebe um título, uma letra do alfabeto hebraico. Então ele é dividido dessa forma. Ele é um acróstico que para cada bloco que é intitulado, ou recebe o título daquela letra em hebraico, cada linha começa com aquela letra. Então ele foi bem trabalhado, bem pensado, foi algo que se gastou tempo em cima para poder escrever 176 versículos de forma tão ordenada. E o que nos chama a atenção é que, com exceção de 7 versículos, todos os outros, todos os outros, eles falam da palavra de Deus e da importância da palavra de Deus, ou do impacto da palavra de Deus na nossa vida. Vai chamar de lei, de promessa, de estatuto, enfim. Você sempre vai encontrar uma referência à palavra de Deus. Então é um salmo especial. É um salmo que nos diz muito. Quando eu era moleque, que a gente ia para os acampamentos, que tinha aquelas batalhas, espada para o ar, aí os caras citavam o versículo, você tinha que abrir. Eu lembro que a gente era treinado dizendo assim, se você abrir no meio da Bíblia, você vai achar o livro de Salmos. Então, abra a Bíblia aí, no meio é o livro de Salmos. E aí eles diziam, no meio do meio é o Salmo 119. Se isso é fato ou não, eu não sei, mas eu, por coincidência, fui abrir aqui e abri no Salmo 119. Eu não sei se é aquelas movimentações meio pentecostais, de que a gente abre a Bíblia assim, que eu não sou, mas o que eu quero dizer é que eu aprendia quando moleque isso aí. Fato é que é um baita salmo, em todos os sentidos, na sua grandeza e na sua extensão. E a gente tem muita coisa para aprender com eles. Hoje, a gente vai se concentrar num dos blocos, dos versículos 57 ao versículo 64, Salmo 119, versículo 57 ao 64. E o Salmo diz assim, Tu és a minha herança, Senhor, prometi obedecer às suas palavras, de todo o coração suplico a tua graça, tem misericórdia de mim, conforme a tua promessa. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, e eu não me esqueço da tua lei. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. Sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. A terra está cheia do teu amor, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Se a gente tivesse que colocar um tema nessa passagem, o tema é refletir em meus caminhos. É parte do versículo que está aí, e que vai nos ajudar a entender um pouco esse bloco.
refleti em meus caminhos. Se na semana passada a nossa preocupação era que as nossas ações refletissem a palavra de Deus, agora é um outro tipo de reflexão, é de gastar tempo olhando para o meu caminho. Na semana passada era gastando tempo olhando para a palavra de Deus, agora não, é gastando tempo olhando para os meus caminhos, refleti em meus caminhos. E se eu tivesse que trabalhar mais uma vez com vocês, a gente está estudando Salmos e o título da nossa série chamou Um Novo Começo. O dia de hoje, o tema a gente escolheu de refletir em meus caminhos, e se eu tivesse que trabalhar com um esboço, explicar esses 8 versículos distribuídos de forma didática, que a gente pudesse compreendê-lo melhor, eu trabalharia como o Senhor é a nossa herança, nos versos... Perdão, gente, não é 1 e 2, 1 e 2 é da semana passada, mas 57 e 58. Depois, Deus é o nosso Senhor, versos 59 e 60. E aí sim, Deus é a nossa alegria, versos 61 a 64. Então corrige aí quem está anotando, o Senhor é a nossa herança, versos 58 e 59, 57 e 58. 59 e 60, depois, Deus é o nosso Senhor, e Deus é a nossa maior alegria, dos versos 61 a 64, tá bom? Se você quiser uma foto, pode tirar para você estudar em casa, esse é o meu melhor ângulo mesmo, você pode tirar, que você vai sair lucrando com este ângulo. Vamos olhar para o Senhor é a nossa herança, os 2 primeiros versículos, ele diz, Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer às tuas palavras, de todo o coração suplico a tua graça, tem misericórdia de mim, conforme a tua promessa. O que chama atenção logo de cara é a palavra herança. Tu és a minha herança. Interessante que se a gente vai olhar aqui o significado de herança, a herança ela está muito ligada na Bíblia a um termo que se junta, ou ele aponta a um bem imóvel, a um prédio, a um espaço, uma terra, algo dessa forma, referente à divisão da terra de Canaã entre as tribos de Israel. Tu és a minha herança. Que herança é essa? A herança aqui é um termo ligado a bens imóveis e que está ligado, referente à divisão das terras de Canaã entre as tribos de Israel. Talvez você não tenha entendido o que eu falei agora, então eu vou explicar um pouco, recordando um pouco a história de Israel. A história de Israel, ela começa com Abraão. E Abraão, ele tem uma mulher, que é Sara, e Sara tem uma funcionária, alguém que trabalha com ela, alguém que ajuda na sua labuta. E a Sara, ela recebe uma promessa junto com Abraão, de que eles seriam os pais de uma grande nação. Deus começa com Abraão dizendo, olha, sai aí da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele pega tudo o que ele tem, ele larga toda a parentela dele, e ele caminha em direção à terra que Deus havia prometido para ele. E ele sai com quem? Com Sara, a sua mulher. E sobre Sara pairava uma promessa, de que ela e Abraão teriam um filho. E este filho é da onde toda a descendência de Israel viria, inclusive do próprio Jesus Cristo. A questão é que Sara tinha um problema, ela era estéril. Então Sara, caminhando com Abraão, chega e fala, olha, essa promessa não está acontecendo, então eu sugiro que você pegue Agar, que é a moça que trabalha com a gente, e com ela ele teve um filho chamado Ismael, e Ismael teve depois 12 outros filhos, e toda a nação islâmica, o mundo árabe, ele vem a partir dessa relação entre Abraão e Agar, Ismael, e daí para frente. Só que a promessa não era sobre Ismael, não era com Agar, a promessa era com Sara. Então, a partir daí, Deus cumpre a sua promessa e Sara dá à luz a um filho. Esse filho chama-se Isaac. Isaac, ele casa com uma mulher chamada Rebeca.
E Isaac tem 2 filhos, um que se chama Esaú e o outro que se chama Jacó. A nação de Israel, ela não tem a ver, ou ela não passa por Esaú, nem por Agar, nem por Ismael, nem os filhos de Ismael, mas sim vem de Abraão, Isaac e Jacó. E a partir daí a gente ouve muitas vezes o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque essa era a descendência. Mas Jacó recebe um novo nome. Ele recebe o nome de Israel, e é a partir deste que toda a nação de Israel passa a existir. Então vamos olhar um pouquinho para Israel. Israel, ele casa com 2 mulheres, uma chamada Lia e a outra chamada Raquel. Ele de fato, ele se apaixonou por Raquel, mas o sogro dele deu um chapéu nele, porque Lia era mais velha, e disse, olha, Lia ainda não se casou, eu não posso dar a Raquel para você. Prometeu Raquel. Na noite de núpcias ele estava meio alto, o Jacó, e aí ele recebe a Lia. E no dia seguinte, quando ele acorda, ele não estava com a mulher que ele amava, que era Raquel, mas ele estava com Lia. Aí ele foi defender a ele, disse, não, é isso aí mesmo. Você vai começar com Lia, vai trabalhar mais um tempo para mim, e aí você recebe Raquel. Raquel era a mulher que ele amava. Muitos dizem que Israel era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. Essa é muito... Eu sempre conto essa mesma piada e vocês riem, eu acho isso impressionante. Lia e Raquel, duas mulheres. Uma não era a que ele amava, que era Lia, a outra sim. A partir daí, as 2 também tinham aquelas funcionárias, o pessoal que trabalhava, que ajudava. Lia tinha Zilpa e Raquel tinha Bila. Fato é que Israel, Jacó, começou a produção dele, e a Lia saiu na frente em relação a gerar filhos, e de cara produziu 4 filhos, Rubem, Simeão, Levi e Judá. A Raquel ficou um pouco atrás e disse, escuta, eu sou estéril, não estou conseguindo ter filhos, Deus não me abençoou, então por que é que você não apega Bila e tem filhos com Bila? E é o que Israel faz, ele é extremamente submisso à esposa, tem filhos com ela, e nascem dela Dan e Naftali. Mas aí a Lia olha e fala assim, opa, essa mulher foi sábia, ela agiu de uma maneira aí que está quase me deixando para trás, pegou a Zilpa e conversou com a Zilpa, conversou com Jacó, e aí a Zilpa lhe dá Gade e Asser. Não bastasse isso, ela continua na produção, e tem mais 2 filhos, Isacar e Zebulon. Até agora, Raquel não tinha dado à luz, não tinha gerado ninguém. De repente, a Raquel, ela gera 2, o primeiro José e o segundo Benjamim. José é o filho que Jacó amava, porque é o primeiro filho com a Raquel, a esposa que ele amava. Quando nasce Benjamim, a Raquel morre ao dar à luz a Benjamim. O fato é que você também conhece a história, Abraão saiu ali da terra dos pais, começou a ir em direção a Jerusalém, a Canaã, chegando naquilo ali, você sabe que no meio dessa história, o povo fica 400 anos no exílio, na escravidão do Egito, e depois no deserto, e aí José, ele leva uma surra, é vendido como escravo para alguém, e eles contam para o pai que o José tinha morrido, e toda aquela história que eu contei semana passada, até que chega um momento que a história toda é revelada, e eles vão entrar na terra prometida, e a terra vai ser distribuída entre os filhos de Israel, conforme o Senhor tinha prometido. E a terra, então, seria distribuída entre esses filhos. Só que tem uma coisa interessante, José não herdou a terra. Quem herdou a terra foram os seus filhos. 2. Quem herda é Manassés e Efraim. Então tá bom. Eram 12 filhos. José não herda. Quem é que herda? Manassés e Efraim.
Então você tem 12 filhos, desses 12 filhos você exclui um, entram 2 no lugar deles, quanto dá? 13. Aí você vai falar, puxa vida, então foram 13 que herdaram a terra de fato? Quando o pessoal saiu, Abraão saiu de lá, e depois de ter passado aquela escravidão toda, e depois daquela nação toda ter saído, passado pelo deserto, eles entram na terra prometida, em Canaã. Essa terra é dividida entre 13, já que José não herdou nada? Não. A terra não é dividida entre 13, porque teve uma das tribos que recebeu uma tarefa diferente. Essa foi a tribo de Levi. A tribo de Levi, ela recebeu uma tarefa diferente, e ela não herdou as terras. Então, tirando Levi e José, colocando os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, estão aí as 12 tribos que entram em Canaã, e a terra é dividida entre eles. O que acontece com Levi? Quando a gente vai para a Bíblia, lá em Números 3, 5 a 10, que o Senhor está falando com Moisés, de distribuindo leis, distribuindo estatutos, explicando como a nação vai viver, ele chega e diz o seguinte: mande chamar a tribo de Levi e apresente ao Senhor, e apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-los. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue a Arão e aos seus filhos de cuidar do sacerdócio. Ou seja, Levi e a sua tribo foi designada para ser a tribo que cuidaria de todo o movimento de sacerdócio dentro da nação de Israel. Eles eram responsáveis por tudo aquilo que acontecia na tenda do encontro, no tabernáculo e depois no templo. Eles eram responsáveis pela adoração. Eles eram responsáveis pela leitura bíblica. Eles eram responsáveis pela manutenção das leis dentro olhar se tudo estava acontecendo direitinho. Eles exerciam todo o papel e a função do sacrifício e assim por diante. Era, sem dúvida nenhuma, uma nação separada. Por quê? Porque antes da lei de Moisés, muitas vezes o pai ou o chefe da família servia como sacerdote. Por exemplo, quando você lê Jó 1, verso 5, diz: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los, os seus filhos, e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele, Jó, oferecia um holocausto em favor de cada um deles, dos seus filhos, pois Jó pensava: talvez os meus filhos tenham lá, no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então ele pegava os seus filhos e ele trazia os seus filhos para perto de Deus, fazendo sacrifícios e adorações necessárias, para caso os seus filhos tivessem cometido algum pecado lá no íntimo, esse pecado teria sido tratado por Jó, porque ele era o responsável pelaquela família naquela vida. Ele se entendia como sacerdote. Depois você vê que muitas pessoas também tinham isso, e o primeiro que a gente entende que faz esse papel de sacerdote é Melquisedeque, que recebe as ofertas, e ele distribui, ou ele recebe assim como todos os sacerdotes recebiam as ofertas e os dízimos do povo para dentro do templo. Mas, depois que Deus tira o povo do Egito, Deus estabelece várias leis e organiza o povo de forma muito bem estruturada, principalmente também em relação ao tabernáculo, às adorações, às purificações e assim por diante. Ele ordena a construção de um tabernáculo e mais tarde um templo, onde todos poderiam aprender a adorar de maneira certa, sem caírem na idolatria. Ele também escolheu uma tribo, que é a tribo de Levi, para servirem como sacerdotes e cuidadores do templo.
Os levitas, você pode ver isso em Números 3, 5 a 7 aí, que é o que nós lemos. Somente estes sacerdotes, que eram descendentes de Levi, é que podiam entrar na presença de Deus, dentro do templo, para oferecer sacrifícios. Mais ninguém, somente a tribo de Levi. Um sacerdote, naquela época, era uma pessoa dedicada ao trabalho das coisas sagradas. Na Bíblia, o sacerdote é quem oferecia os sacrifícios e louvor a Deus. Ele ensinava o povo a obedecer a Deus e tomava conta do templo o tempo todo. Eles representavam todo o povo de Israel diante de Deus. Portanto, a grande responsabilidade dos sacerdotes era exatamente essa. Eles tinham que trazer o povo para perto de Deus. Eles é que conduziam o povo para perto de Deus. Eles que mantinham o povo qualificado diante de Deus. Essa era a principal função dos sacerdotes. O trabalho principal deles era representar essas pessoas e nos seus rituais religiosos. Restabelecia então a comunhão de Deus e os homens. Ele oferecia o sacrifício pelos pecados das pessoas e realizava outras cerimônias religiosas e assim por diante. Também era responsável por, depois de tudo isso, manter o templo organizado, limpo, purificado e assim por diante. Os sacrifícios que esses sacerdotes ofereciam serviam para trabalhar a culpa, o pecado diante de Deus. Então, os sacrifícios, eles promoviam o perdão. Dessa forma, o povo sempre estava limpo diante de Deus por causa do movimento desses sacerdotes. Eles trabalhavam então como esses mediadores entre Deus e os homens, ajudando os homens a se aproximarem ou chegarem diante de Deus. Depois a gente vê na própria Bíblia que quando Jesus chega, ele é o grande sacerdote, o sumo sacerdote. E depois nós nos tornamos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um sacerdócio real. Nós nos tornamos os sacerdotes. Agora, o que é isso interessante? Interessante é que eles tinham toda essa função, toda essa responsabilidade, todo esse movimento dentro de Israel, mas eles não tinham parte, não tinham direito à herança das terras. O texto bíblico de Josué 13:3 diz: mas à tribo de Levi Moisés não deu herança alguma. Por quê? Porque o Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Então olha que coisa interessante. As 12 tribos foram divididas. José não recebeu, seus 2 filhos receberam, e aí Levi sai fora, são 12 tribos. Uma delas, tribo de Levi, não recebe terra nenhuma. Eles não têm direito à terra. Eles são espalhados entre as outras tribos, eles vivem no meio das outras tribos como sacerdócios. Aqueles que facilitavam a relação daquela tribo, daquele povo, onde ali, na sua aproximação de Deus. Mas eles não tinham parte na terra. Por quê? Porque o Senhor disse, a herança deles sou eu. A herança deles sou eu. Eles não vão ter herança nessa terra. A herança deles sou eu. O bem maior deles sou eu. Estes caras que trazem este meu povo para perto de mim, o que eles receberam de herança sou eu. Quando a gente continua no Salmo 119, ele diz: tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer às tuas palavras. Tu és a minha herança. O salmista, nós não sabemos como ele é, quem ele era, mas a gente entende que ele se coloca numa posição de sacerdote. Porque ele diz, eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é o Senhor. Tu és a minha herança, tu és a minha porção, o Senhor é o meu bem maior. Eu não tenho mais nada, eu não preciso de mais nada. O Senhor é a minha herança. Que coisa, né? O salmista escreve um salmo com 173
126 versículos, cada versículo falando e apontando para a Bíblia, e ele, ao ler todo esse conteúdo, ele a expressar todo esse conteúdo, a ele comunicar todo esse conteúdo da palavra, a conclusão que ele chega é: o que é que a palavra me ensina? A palavra me ensina que eu sou sacerdote nessa terra, e como sacerdote nessa terra, pela graça de Deus, eu não tenho bem algum. O que eu tenho, o próprio Senhor. O Senhor é a minha herança. O Senhor é a minha herança. Era alguém que enxergava o mundo de forma totalmente diferente. Não pelas suas conquistas, pela terra que manava leite e mel, pela terra que tinha colina e assim por diante. Eu gosto muito de uma história que aconteceu na família da Dani, que o avô da Dani, ele tinha uma terra muito grande, e um dia ele contratou um agrônomo, e o agrônomo começou a mexer na terra, e os filhos não sabiam direito o que esse agrônomo estava fazendo. Um dia, o avô chama os filhos e diz o seguinte: olha, eu peguei a minha terra, e eu a dividi em porções produtivas iguais. Então tem um que vai receber uma terra maior, mas ela produz menos. Tem outro que vai receber uma terra menor, mas ela produz mais. Enfim, são terras produtivas iguais. O que eu vou fazer é o seguinte: o fulano, que é quem mora comigo, ou mora na fazenda, eu não lembro quais foram os critérios, esse tem direito a escolher, e tinha mais um que também tinha direito a escolher a divisão da terra. Os outros ele sorteou. Cada um pegou uma parte da terra por sorteio. Mas as terras, elas produziam de forma igual. Ou seja, o que Deus faz aqui é distribui. Eu fico pensando que talvez uma tribo tenha dito: olha, ele recebeu mais terra do que eu. Olha, a minha terra é menor. A minha terra é só colina, o outro está na terra que é um chapadão aí, né? Aquele negócio é muito mais fácil ali do que aqui. E a minha terra é seca, tem um deserto no meio de... Aquele ali tem uma terra que passa um rio do caramba. Então, a divisão ali, ok. E a preocupação era talvez qual é a melhor terra. Mas os levitas, eles olhavam tudo isso e diziam: eu não tenho essa preocupação, porque eu mesmo não tenho terra. Eu estou espalhado entre as nações aí. Porque a minha herança, a minha porção, a minha terra é o Senhor. Ele é quem vai me suprir minhas necessidades. É Ele que vai estabelecer os limites e a minha proteção. É Ele que vai me ver ser feliz naquilo que eu estou produzindo e aonde eu estou produzindo. É Ele que está me dando o significado de que nada disso é algo que eu tenho que considerar, mas o que eu tenho que considerar é a minha responsabilidade de pegar este povo e trazer mais perto de Deus. Não importa a terra que ele ocupe, a minha função é levar esse povo para perto de Deus, porque eu não tenho terra, mas eu tenho o Senhor. E o Senhor é a minha herança. Interessante, né? Por que eu falo que é interessante? Porque se nós somos sacerdotes, os atendimentos que eu tenho feito, me parece que muitas vezes a gente está muito mais para a tribo de Israel, porque é a tribo de Levi. Gente muito mais preocupada com o que a terra produz, do que eu descanso sabendo que eu não tenho nada, a minha porção é o próprio Senhor. Gente que não tem o coração livre, mas tem o coração acorrentado. Acorrentado por aquilo que construiu, por aquilo que conquistou, por aquilo que correu atrás. Acorrentado porque enquanto ele tem, e aquilo que ele tem vai crescendo um pouco, ele está muito bem, mas a partir do momento que mexeram na terra dele, esse cara entra em parafuso, desespero, porque o bem que ele tem é a terra. Enquanto que o outro, que entende que não tem bem algum, está desprendido de todas as coisas dessa terra, olha e diz: o meu bem é o Senhor. E sabe o que eu acho interessante, gente? É que eu vejo muita gente acorrentado àquilo que construiu,
fazendo daquilo que construiu o seu próprio ídolo, que se ele tem aquilo e aquilo é mantido muito bem, ele está muito bem, mas a partir do momento que aquilo foi tirado da vida dele, ou vai ameaçada a vida dele, ele entra em desespero, porque aquilo sim ocupa o lugar de Deus, e não o Deus de toda a história. Tu és a minha herança, Senhor. Tu és a minha herança, Senhor. Eu estou dizendo aqui que no meio de todos esses versículos que estão sendo escritos a respeito da tua palavra, a tua palavra celebra em mim a certeza de que o Senhor é a minha herança, porque a palavra de Deus, ela não revela outra coisa que não seja o Deus da palavra. E o Deus da palavra se torna maior do que qualquer outra coisa que exista nessa terra. Tu és a minha herança. Você pode dizer isso hoje de coração livre, sem uma amarra, sem uma garra, sem um fincado em nada, dizendo: o Senhor é a minha herança. O Senhor é a minha herança. A segunda coisa que o texto nos ensina é que nos versos 59 e 60, ele diz assim: refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Refleti em meus caminhos. Eu parei para pensar nos meus caminhos. Eu olhei para os meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Eu me apressei, eu corri, eu não perdi tempo e não hesitei, não titubeei, não parei por nada em obedecer aos teus mandamentos. Gosto destes versículos do meio, que ocupam esse bloco, o meio desse bloco. Porque, na verdade, quando a gente lê a Bíblia, a terra que os israelitas herdaram, ela pertencia ao Senhor. Ela toda era dele. Não existia ninguém que ocupasse aquela terra. Por exemplo, se você ler Levíticos 25, verso 23, Deus está dizendo o seguinte: a terra não poderá ser vendida definitivamente porque ela é minha. E vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Vocês estão indo para uma terra, essa terra vai ser dividida entre vocês, mas essa terra não pode ser vendida porque ela é minha. Vocês estão ali como peregrinos, como estrangeiros. Estão possuindo algo que eu dei para vocês, mas que é simplesmente algo que vocês têm, mas é meu. Que vocês cuidam, mas pertence a mim. Então, essa terra, ela é minha. E ele cuidava dessa terra. Deuteronômio 11, do verso 8 ao verso 17, Deus diz que ele cuida da terra. A terra produz o que ele bem quer que produza, a terra é o que ele bem quer que seja, porque é ele quem cuida daquela terra. Então, ele tem uma terra que é dele, ele cuida daquela terra e coloca a nação de Israel ali dividida em tribos. Só que ele vem e nas ordenanças, nos estatutos, ou seja, na lei, ele traça a seguinte condição: se o povo obedecesse às estipulações da aliança, ou o que a aliança propunha, Deus abençoaria as pessoas e seu trabalho na terra. Mas, se Israel se entregasse à idolatria, Deus os disciplinaria, primeiro na terra e depois em outras terras. Ou seja, a terra é minha, sou eu quem cuido dela, e eu estou colocando vocês nessa terra. Agora presta atenção. Se eu continuar sendo o Deus de vocês, se eu for a herança de vocês no meio dessa terra toda, que eu estou dando a vocês, ok, eu continuo cuidando dessa terra e fazendo essa terra produzir o que deve ser produzido. Mas, se vocês colocarem alguma coisa entre eu e vocês, essa alguma coisa é que tem que abençoar vocês, eu tiro a minha mão. E a nação de Israel, quando a gente lê a história, a gente vai ver inúmeras vezes a quantidade
de ídolos que são colocados entre Deus e o povo, e o sofrimento do povo por causa desse afastamento. Inúmeras vezes. Você pega, por exemplo, a história de Elias, quando Acabe, ele coloca um monte de Deus na vida deles, e traz os deuses dos cananeus, Baal e companhia limitada, e eles passam a cultuar esses deuses todos. O que é que acontece? Porque eles esqueceram de Deus, o povo entra numa seca tremenda. E eles continuam tentando fazer com que estes deuses, eles façam a chuva vir, para que a terra se torne novamente produtiva. Quando é que a chuva vem? Quando Elias, um profeta, ora. Traz Deus novamente para a jogada. Ainda digo mais, ele peitou todos esses profetas, mostrou quem esses profetas eram, matou todos esses profetas e disse, olha, essa terra só é abençoada porque é Deus quem abençoa. A nossa função é continuar buscando a Deus, servindo esse Deus, considerando esse Deus como Deus da nossa vida. E acabou. As inúmeras vezes que os ídolos foram colocados, lembro de Neemias, depois que volta, está reconstruindo os muros, ele pega o povo e arranca o cabelo dos homens, a barba dos homens, se eu não me engano, e diz, nunca mais deixem os seus filhos e suas filhas se misturarem com os povos de outras nações, porque eles trouxeram outros deuses para dentro da vida deles, por causa disso nós estamos sofrendo o que nós sofremos hoje. E a reconstrução sofrida daquele negócio todo. Todas as vezes que um ídolo é colocado entre nós e Deus, a coisa desanda. Por quê? Porque nós somos donos de terra? Não. Porque nós somos sacerdotes. Sacerdócio real. Nós estamos no meio das nações para trazer as nações mais perto de Deus. E nós dependemos desse Deus, ponto final. Aí o texto diz, eu refleti em meus caminhos. Refleti em meus caminhos. Eu refleti a minha mente. Eu pus a minha mente para trabalhar. Eu trabalhei foi nos meus pensamentos, nas minhas convicções, nas minhas certezas. Aquilo que eu cria ou que eu creio, ele é fundamentado a partir da tua palavra. Eu refleti os meus caminhos. Eu olhei para a minha vida. Eu passei a pensar a respeito de. Confrontando o Zeca Pagodinho, ou deixa a vida me levar, ou leva eu. Esse não é nem um pouco um princípio bíblico. O princípio bíblico é da vida sendo avaliada o tempo todo. Eu refleti. E como a mente transformada, ela é fundamental. Romanos 12, 2, não vos conformeis com o presente século, com esse presente mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é o culto racional. Uma das coisas que a gente entende é que o que transforma o ser humano de fato é a palavra. Não há um novo começo que não seja pela palavra. André, eu gosto muito das emoções, das adorações, daqueles negócios todos assim que vem e me arrebata. Eu gosto de um louvor que me joga no chão e me faz chorar. E eu quase sou uma lagartixa, assim, é um louvor experimental dessa forma. Ok, talvez até tenha a sua parte, mas a parte bíblica é a reflexão na palavra. É essa que nos transforma. O que nos muda é a palavra de Deus. O que nos movimenta a adorar é a palavra de Deus. É fundamentado na palavra que eu consigo expressar qualquer movimento de adoração, louvor e assim por diante. Mas a palavra tem que ser o meu fundamento. Nela eu preciso meditar de dia e de noite. Josué
vai entrar nessa terra prometida. Moisés tinha acabado de morrer. Josué tem que assumir o lugar de Moisés. Provavelmente ele estava com muito medo de assumir o lugar de Moisés e ter que entrar nessa terra prometida. Afinal, Moisés foi o cara, o líder. E agora eu preciso assumir o lugar desse líder e pegar esse povo e entrar com eles na terra prometida. Por 3 vezes Deus chega para Josué e diz: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Se Deus precisou falar por 3 vezes não tenha medo, é porque provavelmente Josué estava morto de medo. E o que é que Deus diz? Deus diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de cumprir tudo quanto nele está escrito. Faça isso, alimente-se disso, conduza a sua vida a partir disso, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido em tudo o que fizer. Mas primeiro ele diz: não cesse de falar, medita nele, traz para a sua mente, reflete a partir dele a sua vida. Olha para ele e olha para a sua vida, mas de forma racional. Esse tem que ser o seu culto racional, para você compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a partir de um culto racional, é aquele culto que você mergulha na palavra. Por isso que a nossa Bíblia se preza, a nossa igreja, ela se preza tanto pelo ensino bíblico, porque a gente acredita nele. Ele é que transforma, ele é que modifica. É pela palavra que nós nos tornamos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Então, traz isso para a sua cabeça. Aí ele diz: refleti, e aí eu fui e voltei os meus passos, os meus pés, aquilo que faço. Eu refleti a minha mente, e isso repercutiu em tudo aquilo que eu faço. Portanto, não há um novo começo que não passe pela palavra de Deus. Não há um novo começo que não venha e seja encharcado da palavra de Deus. Não há um novo começo que não seja pautado pela palavra de Deus. É ela que tem que me transformar. É nela que eu tenho que agir. É a partir dela, da compreensão do que é a palavra de Deus, do que propõe para mim, que eu passo a viver o que ela vive. Ou o que ela diz. Eu passo a ser o que ela é. Gosto muito daquela, eu acho que é até uma música que diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Isso aqui, acabou. O que é que a Bíblia diz a meu respeito? Isso eu sou. O que é que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Isso eu sou. E acabou. É dessa forma. É assim que eu tenho que agir. Não dá para eu ter ídolos e ao mesmo tempo querer ser transformado pela palavra. Não dá. Se eu estou refletindo na palavra de fato e a minha vida está sendo transformada por ela, uma das coisas que acontece é que os ídolos são demovidos. Porque a palavra de Deus, ela continua revelando o Deus da palavra. E é nele que eu me apego. E aí, por fim, ele traz a consequência de tudo isso. Ele diz: sou seu servo. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Quando Tiago se apresenta, dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, essa expressão, servo, ela significa escravo. Então, Tiago, que era o irmão de Jesus, quando escreve a carta de Tiago, ele diz: Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Se sou eu, que sou irmão de Jesus, e vou escrever uma carta, eu já tinha começado dizendo: André, irmão de Jesus Cristo, eu os conheço como você nem faz, eu o conheço como vocês nem fazem ideia. Eu sei quando ele levanta, como ele penteia o cabelo, como ele escova o dente, eu sei, eu estava lá, reparti o quarto com ele. Então, eu tenho algumas coisas para dizer. Tiago chega dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E olha que Tiago não aceitou Jesus, enquanto Jesus estava aqui. Diz a tradição que veio depois. Por quê? Porque ser irmão de Jesus aqui devia ser difícil. Teu irmão mais velho chegando e fala assim: eu sou Deus. Você gasta tempo lavando a louça? Eu, num piscar dos olhos, a torneira divide a água, uma água para ali, outra para lá, e aí lava as panelas, copos, porque eu sou Deus.
eu tinha a minha casa invadida por homens procurando o meu irmão mais velho, porque rolava uma fama de que meu irmão mais velho curava todo mundo. Eu tinha minha casa invadida por homens que queriam ver meu irmão mais velho morto, porque ele dizia ser o Messias enviado por Deus. Então, ser o irmão de Jesus não era fácil. Tanto que ele vem conhecer o próprio Jesus mais tarde, e ele não dá uma carteirada. Ele se apresenta como servo, o escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Fato é, e é verdade, que se eu não sou escravo de Jesus Cristo, eu sou escravo de alguma coisa, mas sempre serei escravo. Você vai ver gente escrava do império que construiu, da manutenção desse império, de ter que fazer esse império rodar, e a partir do momento que alguma coisa invade, estou perdendo o meu emprego, perdi os meus investimentos, o meu marido ou a minha esposa está indo embora, os meus filhos estão se perdendo. A partir do momento que este império que eu construí se sente ameaçado, ou ele é ameaçado e de fato é derrubado, eu entro em parafuso, porque eu sou escravo de alguma coisa. Por isso é que a Bíblia nos ensina a sermos escravos de Deus, a sermos escravos de Jesus Cristo. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu escolhi ser escravo desse. Eu prefiro ser escravo desse, porque quando eu o conheço e eu conheço a verdade, eu sou liberto de todas as outras coisas. É uma escravidão que me liberta. Não é a escravidão que me acorrenta, mas é uma escravidão que me liberta. Eu não dependo de mais nada. A minha herança é o Senhor. Ele é o meu bem maior. Ele é tudo o que eu tenho, e se nessa vida eu perder tudo o que eu tenho a garantia de que aquele que é maior do que tudo que eu tenho, que eu perdi, e que continua sendo a grande coisa que eu tenho, um dia vai voltar. E no dia que ele voltar, eu vou estar com ele. Por isso que eu perca tudo para eu o ter cada vez mais e mais. Que nada se coloque entre eu e ele, mas que sim, ele seja o meu dono, o meu Senhor, e eu seja o seu escravo, o seu servo. É assim que eu me coloco. Portanto, você pega esses 2 versículos, refleti em meus caminhos e voltei os meus passos. Eu pensei e comecei a agir de forma diferente. Para quê? Para que eu me apresse e não hesitei em obedecer aos teus mandamentos. O Senhor é o meu Senhor, o resto é resto. Eu obedeço ao Senhor, eu tenho prazer no Senhor, eu amo de fato o Senhor, o resto é resto. Você pode dizer assim? Ou você está com o coração preso, dizendo: André, eu estou perdendo aquilo a minha herança, eu estou perdendo. Cara, está sendo ameaçado o meu casamento, eu acho que não dei, sei lá, agora eu não vejo mais o coração da minha esposa voltado para mim, ou eu não vejo o coração do meu esposo voltado para mim, e aquilo que a gente tinha parece que se desconstruiu. André, eu estou muito em desespero, porque a crise bateu a minha empresa, e eu provavelmente vou ser mandado embora, e eu estou numa angústia sem fim, porque se eu perder o emprego, eu não sei o que será da minha vida, como é que eu mantenho tudo o que eu tenho. André, você não faz ideia, cara, da besteira que eu fiz. Eu num ato de querer ganhar, investir num monte de coisas, eu perdi todas essas coisas, e hoje aquilo que eu tinha, o que me sobrou, não me dá segurança nenhuma para manter o império que eu mantenho. E aí você começa a perceber, e eu poderia ilustrar com outras coisas, que a gente vai construindo um império, do qual nós nos tornamos reféns e escravos desse império. E aí a Bíblia nos diz
que essas coisas não são a minha herança, mas a minha herança é o Senhor. E se eu me desapego de todas essas coisas e coloco o Senhor como a coisa mais importante que eu tenho na vida, ainda que tudo isso eu perca, ainda assim, eu continuo tendo tudo, porque Tu és a minha herança. Você pode dizer isso? Tu és a minha herança. Tu és a minha herança. E o texto continua a partir dos versos 61 a 64, ele diz: embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço da Tua lei. Está vendo como a palavra, a lei, os estatutos, as promessas, elas permeiam todos os versículos. Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço da Tua lei. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas Tuas justas ordenanças. Sou amigo de todos os que Te temem e obedecem aos Teus preceitos. A terra está cheia do Teu amor, Senhor. Ensina-me os Teus decretos. Que texto legal, como ele termina de forma brilhante. Eu entendi essa caminhada toda, eu entendi quem é Deus na minha vida e qual é o resultado de tudo isso. A minha mente foi raptada pela palavra de Deus. A partir daí, as minhas ações começaram a ser diferentes. A minha vida passou a estar debaixo do senhorio de Cristo. O que é que isso reflete? Como de fato eu vivo isso na prática? O texto começa dizendo: embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço da Tua lei. Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço da Tua lei. Está dizendo, embora eu experimente a maior trairagem do mundo, a maior traição do mundo, embora eu tenha sido descartável de forma absurda, absoluta e concreta, de forma que eu fui considerado pelo meu cônjuge, pela minha família, pelo meu chefe, enfim, embora eu tenha sido totalmente abandonado por esses, e pior, não é só abandonado, eu fui traído. As cordas dos ímpios, elas queriam me prender, me acorrentar, me amarrar. Embora isso, eu não me esquecerei da Tua lei. Por quê? Porque a Tua lei mostra quem eu sou. A Tua lei mostra quem o Senhor é. Eu não estou debaixo da ação desses ímpios todos. Pelo contrário, Tu és a minha herança. A minha herança não vem desses ímpios. A minha herança vem do Senhor. A minha herança vem do Senhor. E o texto continua dizendo, à meia-noite me levanto para dar-te graças pelas Tuas justas ordenanças. Esse aqui pega. Porque ele está falando que de madrugada eu acordo para Te louvar, para Te adorar. Por quê? Porque o Senhor é a minha herança. A Tua palavra permeia a minha mente toda. Quando isso não acontece, o que é comum? A gente acordar pela ansiedade. Acordei de madrugada, não consegui dormir mais. Por quê? Porque eu estava preocupado. Porque a minha mente, o meu coração, estou dominado por circunstâncias. Coisas que são a minha herança. É onde eu deposito todo o meu coração. Então, de madrugada eu acordo, não consegui dormir mais, André. Tomei 32 gotas de Rivotril, ainda assim não consegui dormir mais. Aquele negócio, aquele problema, aquela dificuldade estava aqui. E vai mexendo no meu coração. E aquilo vai tornando um turbilhão. Aí eu acordei. Aí, quando a gente acorda de madrugada, é Deus dizendo que a gente precisa orar, né? Pode ser. Mas eu quase que garanto que a maior parte é ansiedade mesmo. E aí você precisa entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele para que tudo mais Ele faça. Porque você está acordando por causa daquilo que está dominando a sua mente e seu coração. Mas quando você está imerso na palavra de Deus, e o próprio Deus da palavra é a tua herança, você levanta à meia-noite para dar graças pelas tuas justas ordenanças. Pelas tuas
pelas tuas. E por que é que a gente acorda? A gente acorda porque o mundo é injusto. A gente acorda porque as injustiças estão pairando sobre nós. Mas ele está falando, cara, meia-noite eu acordo, pulo da cama de coração alegre para adorar o Senhor por causa das justas ordenanças do Senhor. E o texto continua dizendo que eu sou amigo de todos os que te temem e obedecem os teus preceitos. Eu sou amigo de todos os que te temem e obedecem os teus preceitos. Sabe o que eu acho engraçado, gente? Acho engraçado que quando alguém entra em crise, uma das principais marcas é o cara se isolar. O caminho de recuperação, o Celebrando a Recuperação, ele trabalha um conceito, isso eu aprendi com o Zé Roberto, que ele diz que o isolar é um dos primeiros passos, uma das primeiras marcas da recaída. O cara se isola porque já está em recaída. Mas aqui não. Ele está dizendo, Senhor, aqueles que obedecem os teus preceitos, eu sou amigo. E eu gosto mesmo de estar no meio desses caras. Porque ali eu escuto quem é a minha herança. Eu não vou mais para a igreja. Por que você não vai mais para a igreja? A igreja não me apoia. Cara, num culto como esse, você e boa parte daqui estão precisando das mesmas coisas. A gente está aqui porque no meio da nossa adoração é que Deus trabalha no nosso coração. A gente se apoia na adoração. A gente se apoia no convívio, no privilégio de ter o Senhor como a nossa herança. Eu estou cantando, olhando para a pessoa do seu lado e você está no mesmo barco que eu, a nossa barca está furada. Você está tão ferrado como eu, nós estamos muito mal. Mas a nossa herança é o Senhor. Vamos continuar cantando? Tu és a minha herança. Tu és o meu bem maior. Vamos lá, tu és, canta comigo. Porque é assim que a gente vive. Porque a gente não vive naquilo que a gente está vendo. Na verdade, eu gosto muito da seguinte linha. A serpente chegou no ouvido de Eva e falou. E a partir daquilo que a serpente falou, Eva viu, os seus olhos se abriram. O Senhor Deus chegou na criação e disse Deus. E a partir daquilo que Deus disse, Deus olhou e falou, cara, que isso tudo que eu fiz é muito bom. Na verdade, a gente ouve primeiro e depois vê. Porque você vai ver pessoas olhando para a mesma situação e tirando proveito para adorar o Senhor. Ou você vai ver pessoas olhando para a mesma situação e se enchendo de autopiedade, porque ouviram coisas diferentes. Estar no meio daqueles que obedecem aos teus preceitos, daqueles que o temem, me faz ouvir coisas que este mundo não diz, portanto eu enxergo coisas que este mundo não enxerga. Isso é tão verdade que ele termina dizendo, a terra está cheia do teu amor, Senhor. Ensina-me os teus decretos. A palavra de Deus é aquilo que eu escuto, os meus olhos se abrem a enxergar algo que eu nunca vi, mas que a palavra garante. Portanto, eu consigo ver o amor de Deus no meio desse caos que é a humanidade. Eu consigo olhar para a criação e na criação perceber a boa graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nós. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que esses ídolos dominam tanto a nossa mente, o nosso coração, que a gente não tem nem tempo para observar o que Deus é e o que Ele faz. Nem na palavra e nem na criação. A gente não consegue nem ver o que Deus está fazendo. A gente está tão ensimesmado, lutando tanto pela manutenção do meu status quo, do império que eu criei, que eu sou incapaz de enxergar o que Deus fez. E a terra está cheia do teu
amor, Senhor. A terra está cheia. Nós temos a capacidade de enxergar a plenitude desse amor de Deus derramado nessa terra. Quem? Aqueles que encharcaram a sua mente da palavra de Deus. Aqueles que têm os seus ouvidos abertos para as coisas de Deus, que constantemente medita nela de dia e de noite, para ser ganho por ela, restaurado por ela, não assumindo a conformidade desse mundo, pelo contrário, assumindo a conformidade daquele que tem como herança o próprio Deus, diferente do restante da população mundial, que tem a herança nas suas próprias conquistas, na sua própria capacidade, na sua própria inteligência. A minha herança não tem nada a ver com isso, a minha herança tem a ver com o próprio Deus. Desafio, né, gente? Que Deus, né? Como a gente é bobo. Como a gente é bobo. Como a gente se apega nas coisas que não dão nada, só nos aprisionam. Mas como a palavra é rica e traz para nós uma viva esperança, dizendo: abandona tudo isso. Não carrega sobre você o que você não pode carregar. O Senhor é a minha herança. É tudo que eu tenho. É o bem maior que eu ganhei. A herança não é algo conquistado por mim, mas foi dado pelo Senhor. É algo que era teu, que agora é meu. Portanto, o Senhor é a minha herança. E é nessa herança que eu vou fundamentar toda a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe aí a sua vida ricamente. Eu queria orar com você e por você agora. Mas enquanto isso eu quero deixar você orar. O que é que Deus falou com você nesse livro de Salmos, nesses 2 meses de estudo? O que é que você pode responder para Ele? Lembra que quando Deus disse: haja luz, houve. A palavra de Deus houve criação. E você ouviu a palavra de Deus. O que é que você está respondendo? Um tempo seu, e daqui a pouco eu volto orando por você. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado pelo que ela nos ensina. Obrigado porque ela fala que o Senhor é a nossa herança. Algo que não era nosso, mas ganhamos. Nós ganhamos o Senhor, do Senhor mesmo. Nós ganhamos o direito de ser considerados teu filho. Nós ganhamos o perdão do nosso pecado. Nós ganhamos um coração verdadeiramente livre, liberto. Nós ganhamos o poder da Tua palavra que nos transforma. Nós ganhamos o direito de Te ouvir e a partir daquilo que nós escutamos, nós estamos enxergando coisas novas. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, rica, poderosa, é capaz de entrar na gente, quebrando todas as nossas crenças, as nossas convicções, as nossas verdades, mostrando que nada